relógio. Bom, até a Melodia foram 14 rádios. Caramba, mano. Foram 14 rádios, né? Trabalhei tanto rádio secular, né? Como rádio evangélica. Já trabalhei também rádio católica, né? Do sistema Canção Nova. Eu trabalhei na rádio Grande Rio. Não, na verdade, na Haroldo de Andrade. O Haroldão, todo mundo lembra, Haroldo de Andrade. Haroldo de Andrade trabalhou aí por quase 50 anos na Rádio Globo. Ele saiu da Rádio Globo e aí ele botou na cabeça de montar a própria rádio, a Rádio Haroldo de Andrade. E eu fui trabalhar na rádio dele. E depois que o Haroldão morreu e tal, aí a família decidiu não prosseguir com a rádio, aí eles venderam a concessão para o sistema Canção Nova, né, que é um sistema católico. Eram 34 funcionários, dos 34 só ficaram 4. E eu você fiquei, foi um dos 4? Um dos 4 que fiquei, né? E fiquei por mais 1 ano e meio, depois saí, fui trabalhar na Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, que lá eram 3 rádios, agora só tem 2, né? Porque era a Band News, a MPB FM, sim, MPB. E a Rádio Bandeirantes AM. Eu fui trabalhar no AM. Que irado, mano. Agora, se começar a contar assim, cara, 14, agora eu tô na Melodia 15, né? Que irado. Melodia, cara, Melodia é uma rádio muito grande. Muito grande. E tá na influência da vida dos cristãos sempre, isso. né? Debate Melodia, sempre. Os louvores que vão pra lá. Eu cresci ouvindo aqueles caras. Uhum. Você tem ideia? Quando eu cheguei pra trabalhar na Melodia, eu falei, meu irmão, eu cresci ouvindo esses caras. Que irado, irmão. mano. Você tem noção? Que irado, mano. Eu falei, meu irmão. E aí você troca ideia com os caras que você ouvia, né? Por exemplo, o Gustavo, quando mandou o áudio, eu falei, irmão, o Gustavo me mandando o áudio, brother. Eu vi o cara, o criancinha, ouvindo o Gustavo em casa, delirando com o que ele fazia no ar. Porque o Gustavo, quando era muito mais novo, era muito mais criativo. O Gustavo hoje não, é o que eu sempre falo, pô, o Gustavo tá mais... Eu falei, não, gente, o Gustavo, ele tá mais cadenciado pelo que ele passou. Poxa, o cara passou por um trauma, né? O cara tomou um tiro no olho, perdeu um olho, tomou um tiro no abdômen, tem dificuldade. A metade do rosto dele é platina. Ele fala que tem uma dificuldade enorme para falar, faz força para falar. Ele fala que dói para falar. Então não tem como você ser a mesma coisa. Mas assim, quando eu era criancinha, o Gustavo muito mais novo, o Gustavo voando na comunicação, criativo e tal. E aí, pô, quando eu cheguei na Melodia, eu trouxe a memória, né? Como um filme, né? Eu falei, poxa, eu vivi, que irado, mano. Cresci ouvindo esse cara, hoje somos colegas de trabalho, cara. Tem noção? noção? É surreal, né? Surreal, eu vivi isso de outra forma, né? Que foi entrevistando alguns jogadores, que eu era muito fã. Pô, cara, fui entrevistar o Bebeto, falei, mano, eu comecei a sonhar em trabalhar com futebol por conta desse cara. E o cara tá aqui na minha frente entrevistando ele, mano. Isso é bizarro. Que loucura, é bizarro, né? loucura. Pois é, por exemplo, que morreu recentemente, faz uma falta danada pra gente, o pastor César de Andrade. Pô, o pastor César de Andrade tinha 54 anos só de rádio. E aí, como eu disse, cresci ouvindo Oliveira Júnior, Eliel do Carmo, Gustavo de Moraes, o pastor César de Andrade. E aí, o pastor César de Andrade, colocaram ele para fazer o horário que eu estou fazendo hoje, né, de 5 às 8 da manhã. Como eu fazia de meia-noite às 5 da manhã, ele que me chegava para render. Só que ele chegava às 4 da manhã. Chegava, sentava assim do meu lado, para a gente ficar batendo papo e tal. E eu ficava assim, meu irmão, cresci ouvindo esse cara, jamais poderia imaginar que um dia eu poderia conhecê-lo pessoalmente. Eu não só o conheço pessoalmente, como sou colega de trabalho do cara. Aí, às vezes, ele me ligava durante o dia para bater um papo. Eu falei, caramba, o cara tá ligando para conversar, irmão. Então, isso é muito surreal, sabe? Eu falei, cara, que loucura. Loucura total. Mas, falando um pouquinho de rádio, depois a gente volta a falar um pouquinho aí da Rádio Melodia, da Rádio Relógio e tal. Eu tô falando Rádio Relógio porque foi onde eu conheci o Flávio Sena, né? E dividi estúdio com ele algumas vezes, né? E lá eu fiquei 10 anos. Tá? Bom tempo, né? 10 anos eu trabalhei lá. Mas, tu enxerga ainda a rádio Vou mudar a pergunta. Sendo a mesma pergunta, só vou mudar as palavras. Como que você enxerga o cenário hoje radiofônico no Brasil? Porque hoje você tem uma briga pela audiência muito maior do que alguns anos atrás, né? Você tem internet que ganhou uma força gigante. Então, assim, você ainda enxerga uma importância grande? Com certeza. Embora o rádio ele seja considerado o primo pobre da comunicação. Ele é considerado no meio assim, o primo pobre da comunicação. Eu posso falar como profissional? Sim. Eu acho que é. Enfim, é o que todos dizem. Como profissional. Como profissional. Tipo assim, de todos os lugares que eu tinha pra trabalhar, a rádio era o que me pagaria menos. Por exemplo. Sim, sim, sim. Por exemplo. Sim. 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 Sim.
Pois é. Mas ao mesmo tempo. Ele já tá me olhando com raiva já. Não. Eu tô falando como jornalista, não sei a realidade locutor. Não, cara. Mas como jornalista, eu não sei se é ainda. Mas você oscila de rádio pra rádio. Entendo. Entende? Tu tem rádio que paga aqui. Isso, E tu tem rádio que paga aqui e tem rádio que nem paga. Então, entendeu? Aqui e tem rádio que nem paga. Então isso oscila muito. É diferentemente da TV, que a TV você tem um gasto muito grande. Para fazer o gasto do rádio, na prática, é infinitamente menor do que a da TV. Mas, assim, eu penso que o benefício do rádio é que o rádio ele tem uma forma de ser um camaleão. O rádio ele se adapta. O rádio, desde quando ele foi criado até aqui, sempre teve com aquele fantasma, né? O rádio vai acabar. Cara, o rádio ele não acaba, ele se adapta. Ele se adapta, né? Então, desde quando o padre Landel de Moura inventou fazer o rádio, dizem que foi outros caras aí que inventaram o rádio. Eu acredito que foi o padre Landel de Moura, porque quando você vai na história, ele tentou criar e ele foi boicotado pela própria igreja, né? Ele foi boicotado pela própria igreja. Mas, enfim, desde lá até aqui, o rádio ele foi sofrendo as suas mutações necessárias. O rádio ele se adapta, o rádio ele não acaba. O rádio vem convivendo com o discurso de que vai acabar há muito tempo tá vendo e isso nunca aqui, acaba. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é coisa do rádio, cara. Com certeza. Isso aqui não é da TV. Isso aqui é o rádio entrando na TV e na internet. É isso aí. Entende? É isso aí. A TV ela não tem a capacidade de entrar no rádio, mas o rádio tem a capacidade de entrar na TV. Com certeza. Verdade. Com toda certeza. A internet ela não entra no rádio, mas o rádio tem a capacidade de entrar na internet. Então o rádio ele se adapta. E eu penso assim que o rádio principalmente para quem está começando, camarada, presta atenção. Você que está me acompanhando aí pela internet, seleciona os melhores. De onde é que vieram os melhores? Do rádio. Sério, apresentador, atrizes e atores, todos vieram do rádio. E acho que rádio tem um imediatismo, um senso de improviso, de não deixar vazio no ar muito grande, ele te deixa mais dinâmico, cadenciado. Por exemplo, pega um jornalista que acabou de sair da faculdade, que nunca fez rádio, a vida toda dele foi só TV. Bota ele para apresentar fazer uma reportagem, apresentar um jornal. Pega um camarada que veio do rádio, fez faculdade, vai pra rua, a postura é diferente, cara. Você vê, quando você vê um repórter diz assim, ó, esse cara fez rádio. Quem entende de rádio, ó, esse camarada aí é repórter hoje, de rua, ou de estúdio, ou de bancada, mas o cara veio do rádio. Você tem uma pegada diferente, um time diferente, entende? Você tem dinâmica. Então o rádio ele te ajuda demais. Então, você que tá saindo da faculdade agora, meu irmão, você quer criar um estilo, cadência, vai pro rádio. Faça qualquer rádio que seja, só para você pegar o time da coisa.